deputado Rafael Prudente. E eu vou aqui, inclusive, abrir os detalhes dessa apuração. Primeiro, na busca por tentar esclarecer essa questão, eu falei com a assessoria do parlamentar que admitiu que havia uma conversa do MDB com Celina Leão, no sentido de costura para apoio a um nome da legenda na chapa majoritária protagonizada pela ex-parlamentar e atual governadora do Distrito Federal. Mas aí depois eu consegui falar com o próprio deputado no WhatsApp, que disse para mim que não há mais um acordo vigente e que o MDB não terá espaço, portanto, nessa chapa com Celina Leão. Então eu quis trazer ali os miúdos desse imbróglio, saber se essa decisão, se esse recuo partiu do MDB ou partiu de Celina Leão. Ele não quis entrar nesse detalhe, pediu para que eu falasse com a executiva do partido aqui no Distrito Federal. Eu não fui retornada aí pelo deputado Wellington Luiz, que é o presidente regional do MDB aqui no Distrito Federal. Agora, há um cálculo de que essas informações continuam circulando também numa iniciativa coordenada para tentar enfraquecer a pré-campanha de Bia Kicis ao Senado. Enquanto nós temos um cenário com Michele Bolsonaro que não admite que é pré-candidata, não traz à luz de fato as suas intenções, com Bia Kicis a situação é outra. E desde o início, quando eu conversava ali com alguns integrantes da executiva do PL para entender melhor essa situação, já havia um clima de a Bia não vai recuar. Pode surgir o que for nesse momento. Então, até o início da minha apuração, a gente tinha um cenário assim de informações extraoficiais que agora vão se tornando mais claras, porque nós tivemos essas declarações ali no evento do Republicanos, reforçando o nome de Bia Kicis, reforçando também o nome de Michele Bolsonaro. Agora, se há uma manipulação para tentar enfraquecer a campanha de Bia Kicis, nós precisamos fortalecer esse movimento em prol desse nome. E agora é a jornalista / cidadão quem está falando. Por isso, eu quero reforçar que amanhã nós temos o evento de Bia Kicis no Parque da Cidade. Pitoli, quando nós trouxemos essa informação, houve uma grande preocupação da nossa audiência, uma série de questionamentos, algumas interpretações equivocadas que nós precisamos, inclusive, rebater aqui. Não existe desistência por parte de Bia Kicis e é o MDB quem diz agora, por meio do Rafael Prudente, que não há uma aliança vigente com Celina Leão. Portanto, Bia Kicis é pré-candidata ao Senado e amanhã fará no Parque da Cidade, às 17 horas, um evento em que confirma a sua pré-campanha, se tornando, então, agora oficialmente candidata ao Senado. Pitoli. Bom, e aí tem um trecho da fala, acabei de receber, do Valdemar da Costa Neto, tratando dessa questão em especial, se referindo a Michele Bolsonaro. Tá na mão, edição? Vou chamar um intervalo pro rádio e a gente segue aqui no YouTube da Oliverde Brasil. Aperta o play, edição. Que vai resolver com o marido dela, porque ela tem que cuidar do marido. Então ela vai decidir isso provavelmente até domingo. Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidata ou não. Porque ela está lá com ele, cuidando dele, e ela tem esse problema pela frente. É muito difícil fazer campanha. Então ela me disse que vai conversar com ele e que vai ter essa decisão até domingo. Tá bom? Ela deu um prazo para essa decisão? Até domingo. Ela vai na convenção até domingo. Ela vai obrigado. Quantos senadores o PL deve eleger? Vai na convenção. Quanto eleger nessa avaliação? Total? Acaba baixo. 28 senadores, fora os 8 que nós temos que não vão disputar, que tem mais 4 anos de mandato. Baixa. Não volta, mas tem uma pessoa dela que vai tocar o partido, já acertei com ela também. Tá bom? Eu quero que ela volte no PL de mulher depois da eleição. Tá bom, presidente. Perdão, ficou para decisão para domingo. Então. Domingo, ela vai conversar com o Bolsonaro, ela vai resolver esse assunto, se é candidata ou não, com o presidente Bolsonaro. E ele que vai decidir? Ele que vai decidir, porque ele está lá, ela fala cuidando dele, né? É difícil. Presidente, vai assumir o PL de mulher? Vai não, ninguém. Vai ficar sob comando da Nacional. Nós vamos ter uma pessoa lá que é de confiança, que ela
que trabalhava com a presidente Michele, e ela vai tocar o partido, vai ter contato com as presidentes estaduais, eles vão ser independentes. Né? Bom, tá bom, Edson, já tá ruim de ouvir já o restante. Max e Edu, o trecho que a Débora trouxe, não abre aspas, do Valdemar, mas um ponto importante dessa fala do Valdemar é o seguinte: é Bolsonaro que vai decidir. Vou ser muito franco aqui, conhecendo um pouco do presidente. Isso já está decidido. Meu Deus. Você acha que o Bolsonaro vai deixar para decidir amanhã, numa conversa no sábado à noite? Veja, não estou diminuindo o problema que eles estão enfrentando, hein? Por favor. Mas Bolsonaro tem na cabeça dele os 28 nomes, os 27 nomes. O que ele teria daquela lista que a gente não vai conhecer, né? Ele sabe de cor e salteado os nomes. O presidente Bolsonaro é estrategista. Ele sabe quem o traiu, ele sabe quem dificultou a sua jornada, ele sabe em quem ele deveria apostar ou acreditar, né? Colocar ali as suas fichas para uma disputa tão importante como a do Senado. Dizer para mim, Max, que não, até domingo o Bolsonaro vai decidir, isso já está decidido. Né? Eu não sei onde estão encontrando a dificuldade de dizer assim: Michele, acho que agora não é hora. Deixa a Bia e o Sebastião, por favor. Sabe? Deixa a Bia e o Sebastião, pô. Vai estar extremamente bem representado o DF, Max. Edu, imagina, olha que chapa maravilhosa, Bia Kicis e Sebastião Coelho, pô. Michele, pô, dizer para mim agora que o Bolsonaro vai decidir até domingo, eu acho que é chamar a gente de bobo, Max. Não, seria uma chapa fortíssima também, né, Pittoli? Você acabou de comentar aí, Sebastião Coelho com a Bia Kicis. Agora, o que acontece? A própria mídia já divulgou que o Bolsonaro tinha pedido para a Michele não se candidatar. Isso logo depois do vídeo. Então, o que me parece? O que me parece nessa história toda? O Bolsonaro pediu para ela não se candidatar. Pelo visto, ele não mudou de opinião. E ela, na conversa com o Valdemar de hoje, aqui, gente, é um chute, tá? Posso estar errado, mas é o que faz sentido. Na conversa de hoje, ela deve ter dito para ele: olha, eu vou tentar convencê-lo até domingo para que ele aceite que eu venha como candidato ao Senado. Para mim, é o que faz sentido, porque se já tinha saído a informação de que o Bolsonaro tinha pedido para ela não se candidatar, né? Então, se isso não mudou, ela simplesmente não se candidataria mais. Agora, se ela quer se candidatar, então ela pode estar tentando aí mudar, né, convencer o Bolsonaro a mudar de ideia até domingo para poder dar essa resposta e ela, então, lançar a sua candidatura. Agora, repito, a candidatura vai vir enfraquecida, isso é um fato, gente. Assim, não é uma questão de você está torcendo contra. Muito pelo contrário, quanto mais senadores a gente tiver do nosso lado, é o ideal. Mas temos que ser realistas. A candidatura dela vem, sim, enfraquecida. Então, não faz sentido arriscar numa candidatura enfraquecida, numa candidatura que já está se tornando uma polêmica. Tanto é polêmica, repito, nós estamos a 48 horas da convenção e a gente não tem uma confirmação. Então, só isso já demonstra que não tem clima para essa candidatura, infelizmente. Infelizmente não tem. Então, o Pittoli falou, Bia Kicis e Sebastião Coelho, chapa fortíssima. Chapa fortíssima, dois grandes nomes fortes, dois grandes nomes que são leais ao Bolsonaro. Né? Todos os dois já provaram diversas vezes, colocando em risco a si mesmo, porque a gente não vive numa normalidade democrática há muito tempo. Antes de continuar, deixa eu te dar um aviso muito importante. Tem pessoas comuns descobrindo valores que nem imaginavam ter e sacando um bom dinheiro. Alguns mil, outros 3 mil. Tem gente encontrando até mais de 20 mil reais. São mais de 10 bilhões esquecidos parados no Banco Central. Esse nosso sistema não fala, não ensina e a grande mídia também não mostra como fazer. Mas existem 7 brechas ocultas onde pode ter dinheiro que é seu. Eu deixei o link aqui abaixo e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse já e recupere o que é seu. Tá? Se colocando em risco ali de serem presos, inclusive, e já provaram diversas vezes a fidelidade, né, cortando ali, tendo prejuízo eles mesmos para poder serem leais ao Bolsonaro. Então são dois nomes que para mim
teriam uma força tremenda e ganhariam aí os votos dos dois. Agora a gente vai botar um nome que já está enfraquecido, que já está estremecido, para dividir o voto entre os três. Complicado. Essa conta não fecha. O que pode acabar acontecendo é que de 2 vagas ao Senado garantida, a gente só consiga uma, se conseguir, tá? Se conseguir. Então, não faz sentido aqui, lógico, de estratégia eleitoral, insistir numa coisa que nem o próprio Bolsonaro parece querer. Então, é mais um motivo também forte para que se definisse logo isso de uma vez, a gente não ficasse arrastando essa história até não se sabe quando. E eu fiquei feliz aí com a apuração da Débora, viu? Bom saber que o Rafael Prudente já falou que essa história aí acabou, tá? Mas, Pitoli, eu vou estar de olho, pode ter certeza. Perfeito, Max. Edu, tá chegando aqui um superchat que diz o seguinte, ó. Quem mandou foi a Carla Castanheira, superchat. Pergunta: se Bolsonaro está proibido de fazer articulação política e Michele for consultá-lo sobre uma possível candidatura, isso também pode ser considerado descumprimento de decisão judicial, Edu? Pitoli, era nessa linha que eu iria meu comentário, tá? Inclusive, tá até anotado aqui para não me deixar mentir, ó. Era nessa linha que eu estava indo no meu comentário agora. Porque eu concordo com você. O Bolsonaro, como estrategista ele já está definido ali, o Distrito Federal. Ele já está definido. Para que nós temos essa declaração do Valdemar Costa Neto e nós temos a declaração da Michele? Eu não entendi. Esse é o ponto até do meu comentário anterior. Esta implosão, não tem necessidade disso, você sabendo que você está num campo minado. Você está pisando em ovos. Então você quer facilitar mais uma situação para o inimigo, que a gente sabe de ativismo judicial. Em tese não tem nada disso, pela força da lei. Não pela força do ativismo judicial do estado de exceção. No estado de exceção ele arrumou um problema com uma IA. Você espera o quê? O que você espera disso? Qualquer conceito objetivo, qualquer princípio geral do direito, que a gente, quem fez faculdade de direito está cansado de saber, já com mais 20 anos de advocacia. O que você vai esperar do ministro Alexandre de Moraes? Eu vou esperar ele acordar de bom humor? É óbvio, você não pode dar esse tipo de situação. E isso que me levanta estranheza. Aí eu vi também aquela notícia, e que parece que o Centrão consultou o ministro do STF, que é o Globo, a Malu Gaspar publicou, que o Centrão consultou o ministro do STF para decidir sobre a aliança com o Flávio e recebeu uma orientação de melhor não. Honestamente, esse é o ponto central também do meu comentário anterior, que tem conexão com esse de agora que eu estou fazendo. Ok, o maior prejudicado que está articulando, que também contratou um tracking, para traçar como poderia ser o resultado do Senado, para ver um termômetro político. Supremo Tribunal Federal, atual composição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é agente político, então ele sabe o que está em jogo. Óbvio, ninguém aqui é criança. E, ao mesmo tempo, eles não vão ficar inertes. Eles não ficarão quietos, aguardando o desfecho eventual do anseio da maioria da população brasileira, que é justamente reformular a composição do STF e trazer de volta o império da lei, o Estado de Direito verdadeiramente e recuperar as instituições brasileiras. Então, eles estão atentos a isso. Por isso, e aí eu concluo meu comentário, que é de se estranhar essa declaração do Valdemar Costa Neto, sabendo que o ministro Alexandre de Moraes, eu vou usar uma expressão popular, procura pelo em ovo para colocar Jair Messias Bolsonaro de volta no regime fechado, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro dando esse tipo de declaração. Sinceramente, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu não consigo acreditar na incapacidade cognitiva dessas pessoas. Eu não consigo acreditar. Então, o que pode acontecer? Uma forma desavisada? É difícil, Pitoli. E aí, com isso, a gente tem essa manifestação do Centrão também, que preferiu ficar neutro após consultar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para mim, está muito claro aí quem está articulando eventual implosão da direita junto com os caciques políticos, Pitoli. É uma eleição que está cheirando um terceiro turno fácil, caso a gente possa vir a ter a vitória do Flávio, Embora vão lutar contra isso a todo instante, a gente sabe também, mas está com cheiro de terceiro turno pesado, Agora, Dé, uma última questão para ti, com relação a exatamente esse ponto abordado agora por Eduardo Salles, o Edu, sem republicanos, sem PP, sem União, ganha força a ideia de uma chapa pura para a presidência
PL com vice e Flávio, vice do próprio PL e Flávio, Dan? Perfeito, ganha força sim. Hoje eu conversei com alguns integrantes da campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, e antes de aprofundarmos então nesse detalhe do que diz aqui o bastidor em Brasília sobre esse cenário, eu queria só contextualizar essa informação, porque eu vi no chat algumas pessoas ainda confusas, porque tanta informação que vai pipocando, são tantas reviravoltas aí sobre essa composição com os partidos que precisamos, de fato, atualizar aqui a informação. Acho que é bom esclarecer, Pitoli, que ontem, inclusive, nós noticiamos aqui no Primeira Página que a senadora Tereza Cristina admitiu que estava dialogando com a campanha de Flávio Bolsonaro para compor a chapa presidencial como vice, mas salientou que aguardava uma decisão do partido nesse sentido. Aí surgiu uma manchete que deixou tudo muito nebuloso, dizendo que mesmo sem autorização do partido, a Tereza Cristina fez então o aceite do convite feito por Flávio Bolsonaro. Se essa manchete tivesse sido honesta, ela teria ido ao encontro dessa informação que nós repercutimos aqui, dizendo que ela ainda aguardava um parecer do partido, porque em momento nenhum, nem Flávio Bolsonaro, nem a senadora Tereza Cristina se posicionaram para dizer assim, olha, estamos desconsiderando o aval do PP, muito pelo contrário. E aí vem a nota do partido e diz exatamente o quê? Que não estava de acordo com essa decisão e que Tereza Cristina já havia, portanto, acatado a deliberação da executiva do Progressistas. A leitura que a campanha de Flávio Bolsonaro faz nesse sentido é que, da mesma maneira como o Republicanos interpretou que a filiação de Daniela Marques ao partido foi uma forma de pressionar por adesão à campanha de Flávio, aí, da mesma forma, o Progressistas interpretou que o convite a parlamentar faria parte aí de uma tentativa, né, de trazer com força o apoio do partido, e a sinalização é de completa inércia por parte dos presidentes das legendas. Existem uma série de informações, muitas camadas nesse contexto interferindo na paralisação tanto de Marcos Pereira como também de Ciro Nogueira. Um dos fatores preponderantes, a gente já sabe, Pitoli, aguardando aí o cenário ir se consolidando no tabuleiro político para saber qual é o caminho que será mais viável para o centro, mas também existem aí os rumores sobre desavenças internas e também a informação de que Ciro Nogueira estaria mordido porque não teve um apoio expresso do Partido Liberal quando esteve aí nas principais manchetes do país, por um envolvimento com Daniel Vorcaro apontado pelas investigações do Supremo Tribunal Federal. E sim, ganha força a ideia de uma chapa pura porque nesse momento o PL se vê aguardando respostas de outros partidos, inclusive isso também é manifesto na fala do senador Flávio Bolsonaro, de que estavam tentando já costurar esse acordo com outras legendas para a composição com vice, e tem uma fala que parece uma ironia do senador Flávio Bolsonaro, mas que revela muito nesse sentido. Ele diz o seguinte: pode acontecer tudo, inclusive nada, já revela que o PL faz cálculos aí de não ter, portanto, essas adesões. Pitoli.